Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e a dica de amigo de hoje vai ser muito especial. Você já percebeu que nesse mundo de hoje nós estamos cada vez, digamos assim, mais cínicos, cada vez mais sem aquela capacidade de admirar as coisas mais essenciais, as coisas que são comuns a todos nós e que nós podemos ver nas pessoas, nas paisagens, enfim, no mundo ao nosso redor? Então teve um artista que a partir dos anos 50 conseguiu capturar esse espanto, esse assombro com as coisas e conseguiu colocar de uma forma bem simples e fez um enorme sucesso. Estamos falando de Charles Schulz e sua grande criação que é o Peanuts, que no Brasil ficou conhecido simplesmente como Snoopy. Então, o que são os quadrinhos do Peanuts? Antes, é interessante um pouquinho da história do Charles Schulz. O Schulz, filho de um barbeiro, descendente de alemães, que cresceu praticamente nos Estados Unidos, ali no meio oeste, no Minnesota, num local bem frio, ao longo do tempo da chamada Grande Depressão. E uma curiosidade é que, terminado o segundo grau, ele não quis ir para a faculdade. Ele sempre quis se tornar um cartunista, né? Sempre foi fascinado pelas tirinhas de jornais e aquilo que ele queria fazer na vida. Apesar da severa condição financeira da família dele, ele era filho único, o pai dele resolveu, com muito sacrifício, pagar para ele um estudo por correspondência que tinha acabado de ser lançado sobre a técnica de desenho. Então foi estudando por correspondência que o Charles Schulz desenvolveu já a prática que ele fazia desde criança para poder criar suas tiras cômicas. E logo chamou a atenção na escola ele já começava a fazer isso, mas depois de concluir esse curso por correspondência, ele foi, digamos assim, instrutor no curso, né? Praticamente ele corrigia os trabalhos, e chamou a atenção dos colegas uns desenhos que ele fazia de umas crianças de cabeças redondas, de cabeças muito grandes e redondas. E foi essa tirinha que ele conseguiu vender no início da década de 50 e aos pouquinhos começou a publicar e se tornou um enorme sucesso. E com isso ele lançava o personagem principal, que era o Charlie Brown. O Snoopy inicialmente era um cachorrinho, não era um beagle ainda, ele não falava, ele não pensava, tinha um comportamento completamente animal, e aos poucos ele foi acrescentando os demais personagens. Mas a parte mais interessante do Peanuts é justamente colocar na boca dessas crianças essa inocência, essa humildade diante da realidade, de perceber nossas incongruências, perceber os paradoxos da natureza, perceber a maravilha que de uma certa forma é o mundo. Eu gosto de dizer que o Peanuts é, acima de tudo, sobre percepção, perceber esses problemas. É interessante que essas tirinhas não dão soluções, não dão lições de moral. Algumas vezes até o Schulz tentou botar alguma coisa, ele era um cristão também, de certa forma, fervoroso, mas no geral ele não dava soluções. Simplesmente Linus, Charlie Brown, colocavam os problemas e assim, mostravam a incoerência das situações. E ficava para o leitor, a partir daí, fazer suas reflexões e chegar nas suas conclusões. Os seus personagens principais, o Charlie Brown, é interessante que ele começou no início dos anos 50 como mais ou menos um moleque travesso, que pregava a peça nos seus colegas, né, que provocava, digamos assim, uma criança comum. Foi muito a partir da criação da Lucy, que foi um personagem que teve muito da inspiração na própria mulher do Schulz, que tinha uma personalidade muito forte, que a Lucy, ela meio que é fora desse mundo, ela é muito impositora, de sonhos grandiosos, né? E ela criou um contraste com o Charlie Brown que, digamos assim, fez o Charlie Brown encontrar seu tom, aquele tom de um garoto fracassado, que as coisas não costumam dar certo, mas é que ele nunca desiste. E era a sensação que o pessoal tinha na época da Grande Depressão nos Estados Unidos, na época da guerra, que só a partir da meados ali dos anos 50 conseguiu superar um pouco, mas de que a vida não era fácil, a maioria das vezes nós éramos derrotados, mas tínhamos os momentos grandiosos de felicidade que fazia que a coisa corresse.
O Snoopy, o cachorro, ele é um personagem, digamos assim, anárquico, né, que causa uma grande confusão, atira, briga com todo mundo. O Linus é um personagem essencialmente, digamos assim, um filósofo, né, que fazia as reflexões mais profundas, e por reflexões naquele sentido de fazer as questões. Então o Linus fazia as perguntas não eram respondidas pelo Schultz. Muitas vezes tentou se colocar no Schultz, que ele era uma espécie de filósofo, um guru de grandes conhecimentos. Ele sempre recusou esse papel. O Schultz era, acima de tudo, um observador. Ele observava as coisas, observava as pessoas, seus comportamentos, e tentava transmitir isso para as suas tiras. Então, vale a pena, tem livrinhos da LPM, bem barato, aí, com as tirinhas variadas do Peanuts. Tem uma coleção de capa dura, que aí vai na sequência como elas foram publicadas, né? Eu estou no volume 2 ali, ainda no meio da década de 50, e dá para ver uma evolução dos personagens. Então, a dica de amigo de hoje vai nesse sentido. Leiam Peanuts, leiam Snoopy. Até gosto de brincar com meus amigos que o meu lema esse ano é menos Kant e mais Snoopy. Quer entender a realidade, passe um ano lendo Snoopy. Um ano com Snoopy vai valer mais que a coleção de livros de filosofia, e está ao alcance de você, ao alcance de qualquer um. É só ler aquela tirinha, mas conselho que eu dou, leia com atenção, faça aquela pergunta: o que o Schultz está querendo dizer nesse quadrinho? Né? O que ele está colocando? Qual o problema que ele está colocando para a gente? Gente, então é isso, o vídeo de hoje, esse conselho de um quadrinho que eu gosto muito, de coração mesmo. E se você gostou, clique aí, deixe seu comentário. Estou pronto para responder, ansioso para poder dialogar com vocês. Peçam sugestões e assim nós vamos caminhando. Então, dica de amigo de hoje, muito especial, Charles Schulz e a sua grande criação, o Peanuts.